Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 1, por favor, Lucas 1, no versículo 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, porque a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de ser de idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado pelo dia em que, ó Deus, volvemos os nossos olhares para uma comemoração pelo dia daquela que, ó Deus, nos gerou no seu ventre e, ó Deus, deu à luz a vida, trazendo vida a cada um de nós. E, ó Deus, acompanhou-nos, cuidou de cada um de nós, dando-nos, ó Deus, suporte para que uma história pudesse ser construída a partir das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por este dia, quando cada mãe é homenageada. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que tem nos abençoado. Agora, Senhor, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Maria, jovenzinha ainda, quando ainda muito jovem, a Bíblia diz que ela era ainda muito jovem. Eu imagino, vamos imaginar uns 20 anos de idade. Eu imagino que seja muito jovem. Minha mãe, quando engravidou, tinha exatamente 20 anos de idade. E para gerar o primeiro filho, ainda eu considero ainda muito jovem, embora isso tenha acontecido há 65 anos atrás. Mas imagine você, há 2000 anos atrás, uma mulher engravida. Esse filho, ela está em casa e de repente lhe aparece um anjo, e esse anjo diz a ela: Salve, agraciada, você foi abençoada. E se um anjo aparecer e disser a você, ou a outra pessoa que aqui está, dissesse: Olha, salve, você foi abençoado, você ia fazer uma relação na sua cabeça de coisas que poderiam certamente terem acontecido, para que você pudesse dar razão à declaração angelical. Você pararia para pensar dizendo assim: fui abençoado, meu Deus do céu, qual foi a bênção? Fui promovido? Qual foi a bênção que aconteceu na minha vida? Alguns diriam: ganhei na Mega Sena. Deve ser, só pode ser.
Outros diriam, o que será que aconteceu? Teriam uma lista de coisas pensando, fui abençoado. A Bíblia diz que ela perturbou-se por tentar entender o que estava acontecendo, porque sou abençoada, porque essa declaração do anjo. E o anjo diz que você dará à luz um filho. E ela diz, e como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Nunca tive relações com homem algum. E disse, porque descerá sobre você o Espírito Santo e ele te envolverá com a sua sombra e você achar-se-ás grávida, tu hás de dar à luz um filho. Aí que eu ia ficar, se eu fosse mulher e fosse comigo, aí que eu ia ficar desesperada mesmo. Porque se eu pensava, provavelmente, qual seria a possibilidade de ser abençoada. E o anjo diz, que você vai ficar grávida. E ela diz, mas eu não conheço nenhum homem. E aí ele diz, mas isso vai ser sobrenatural. Diz Russell Shedd, isso é uma bênção duvidosa. Não é isso um jeito duvidoso de ser abençoado? E o anjo diz, olha, este ente que será gerado em você será filho do Deus Altíssimo, e ele será chamado Filho do Deus Altíssimo, e ele, o nome dele será Jesus, ou será Emanuel. Jesus, a diferença é que Emanuel é Deus conosco, e Yoshua, ou Jesus no grego, é Deus é meu Salvador. E aí ela fica ali parada, ouvindo tudo aquilo, e diz, e Deus vai dar a ele o trono de Davi, seu pai. Pai de quem? Davi não era nem pai de José, e nem pai de Maria, e nem pai de Deus. Dará a ele o trono de seu pai. É que na verdade José era descendente de Davi. José era importante. O rei Davi, ele marcou a história de Israel. E a história do povo judeu, norte Israel, sul judeu. Marcou toda a história, todos os reis que vieram depois de Davi, havia a referência, Davi foi o primeiro, mas o segundo depois de Saul, deles vem e sempre, o livro de Crônica, o livro dos reis diz assim, e fulano foi um rei, mas ele não foi um rei grande como o rei Davi. E fulano reinou durante tantos anos, mas o seu reinado não foi como o reinado do rei Davi. José era descendente de Davi, e ao casar Maria, mas ainda não haviam casado. E ele diz, ele vai nascer, Deus vai dar o reino de Davi, pai dele, do menino que vai nascer, será entregue nas mãos dele. E ela fica ali, escuta tudo aquilo, e ela então faz uma declaração extraordinária. Que se cumpra então o que o Senhor, ela chama de você, o que o Senhor, o anjo, você, o anjo, está dizendo, então que se cumpra isso na minha vida. Eu estou disponível para que isso possa acontecer. Aqui começa a maternidade de Maria, numa confiança extraordinária com Deus. Aqui começa a marcar aquela que vai ser chamada de a mãe de Jesus, aquela que vai estar presente, acompanhando a sua trajetória, o seu desenvolvimento, é aquela quem vai em casa cuidar dele, é aquela quem vai acompanhar, sabendo que existia alguma coisa extraordinária que provavelmente ela não conseguia mensurar que coisa extraordinária seria esta. E ela está ali acompanhando o tempo todo o que está acontecendo com Jesus. Algumas vezes ela é citada, algumas vezes eles vão buscar Jesus, ela morava em Cafarnaum, José provavelmente já era morto, mas mesmo assim ela continuava acompanhando o ministério de Jesus. O início do ministério de Jesus em Caná da Galileia, João registra que havia uma festa e ela estava lá, e ela percebendo que havia terminado o vinho da festa, ela diz àquele que está ali cuidando, responsável, assim, olha, façam tudo quanto ele disser. Jesus a repreende, dizendo, mulher, eu não tenho nada contigo nesse ministério, que tenho eu contigo?
Não havia nenhuma relação dela intrometer-se no ministério de Jesus. Jesus vai ser muito franco, muito claro, mas nem por isso ela vai se afastar desse ministério, ela estará presente o tempo todo. Quando Jesus é preso, Jesus é levado, eu acredito provavelmente que ela vai acompanhar. Uma mãe, ela sofre quando o filho sofre. E eu tenho certeza, posso dizer, embora a Bíblia não diga isto, o Novo Testamento não afirme, ela evidentemente há de acompanhar Jesus durante toda essa trajetória, esse sofrimento, a prisão, a crucificação, andar pela rua arrastando a cruz, a crucificação, ser furado pela lança e finalmente morrer. Um dos quadros mais famosos é aquele em que, quando o corpo de Jesus é retirado, ele repousa sobre o colo de Maria. Há mais de 1900 obras pintadas hoje neste sentido. É uma das obras mais pintadas, até mesmo mais do que o nascimento de Jesus. Ao descer, ela estaria ali, receberia o corpo. Não há nenhuma fundamentação bíblica, mas é baseado na tradição, que ela teria recebido o corpo de Jesus. Eu não duvido que isso pudesse realmente ter acontecido, que ela estivesse ali. Imagina uma mãe em meio ao desespero, um filho com 33 anos, ele é crucificado, ele é morto, e então, quando desce da cruz, provavelmente ela estaria ali para receber o seu corpo. Jesus é sepultado. Jesus ressurreto. As Escrituras não dizem também que Jesus apareceu a ela depois de ressuscitado. Depois de sair da sepultura, teria aparecido a ela. Mas sabe o que me chama a atenção? É que diz Atos dos Apóstolos, lá quando da escolha de Matias, diz que os discípulos voltam a se reunir. E aí vão escolher um apóstolo para ficar no lugar de Judas Iscariotes. E aí eles trazem a relação nominal, nome por nome dos 11 apóstolos que ficaram. Colocam todos os nomes e diz, e lá estavam com eles Maria, e aí vírgula, mãe de Jesus, vírgula, e os seus irmãos. Ou seja, uma mãe que acompanhou o ministério, o nascimento, a gravidez, o crescimento, o ministério, a morte, a ressurreição, e depois da ascensão de Jesus, ela continua presente no ministério que Jesus deixou. Nesse dia, evidentemente, seria importantíssimo nós lembrarmos disto. Jesus morreu por nós, mas teve uma mãe que não só esteve na trajetória até a cruz do Calvário, mas ela vai permanecer no ministério de Jesus depois da cruz do Calvário. Quando os discípulos se reúnem já para escolher um novo apóstolo, Matias é escolhido, ela está lá. Ou seja, ela continua orando, ela continua crendo, ela continua acreditando.